mundo mudou, certo? A venda direta é uma venda de relacionamento. De novo, relacionamento, não é transacional. Venda transacional é você põe no e-commerce, você manda, você faz teu pedido, você recebe e ali acabou. Você não sabe se o cliente vai vir ou a consultora vai vender para o cliente e é simplesmente transacional. Então, e aí você tem que decidir se você vai no modelo híbrido. Qual é o modelo híbrido? Tá, eu tenho a venda direta presencial, numa determinada quantidade de tempo, e tenho ela também, o digital, né? Então, a gente fala digital, né? Físico e digital. Então, você tem que estabelecer esses pesos, mas com certeza, qualquer pessoa que estiver iniciando num negócio de venda direta tem que pôr na cabeça que o fundamento número 1 é relacionamento. Por quê? Você atrai uma pessoa que não queria revender produtos da sua companhia. Ela fala, não quero. Aí você torna essa pessoa uma revendedora. E aí você tem modelos de talvez de treinamento, de desenvolvimento para ela. O desejo das pessoas na venda direta é igual em todos os países. Um pequeno empreendedor, ele começa num canal, por exemplo, no e-commerce. Ok. Aí ele quer acessar o cliente por outros canais, então ele pensa em ter revendedores, e aí ele começa, mas é facinho ele perder essa avenida principal e depois ele mesmo não conhecer mais onde é que ele perdeu o fio da meada e ele acha que aquele time de revendedores que ele colocou foi em vão. DiretaCast, o podcast da venda direta. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do DiretaCast, o podcast da venda direta. E eu não vou repetir o que eu falo sempre, que eu tô feliz, que eu tô entre bons. Agora eu vou ser mais criativa. Eu vou falar que eu estou aprendendo a cada episódio com pessoas fera, e hoje eu tô com uma feríssima aqui. Então é um prazer receber aqui. Eduardo, seja muito bem-vindo. O DiretaCast tá transbordando de felicidade e até de honra em recebê-lo. Muito obrigado mesmo. Todo esse tempo em venda direta, eu vou ser sincero, eu me dediquei pouco a falar para fora, né? Então, é um prazer estar aqui com você, né? Uma pessoa especial como você é, o seu jeito encanta no seu convite para as pessoas e é por isso que eu estou aqui, né? Eu acho que você coloca aí a parte de aprender. Eu na venda direta, mais de 40 anos, eu continuo aprendendo todo dia, né? Então, é um aprendizado de a gente rever fundamentos, entender pessoas, entender o propósito da empresa, o modelo de negócio de cada empresa e respeitar, né? Toda o que a gente chama de ecossistema, o mercado, os acionistas, os nossos colaboradores, como atuamos, tudo isso. Então, é um prazer estar aqui. Tomara que desse bate-papo as pessoas possam capturar alguma coisa, se é que podem, se é que vai ser bom, e desfrutar da venda direta. Eu prometo que vai ser bom. Coisa boa. Eduardo, então, eu queria que você aproveitasse, falasse para quem está nos acompanhando, como é que foi sua jornada para chegar até aqui? Quem é o Eduardo, CEO da Jequiti, né? E o legado que se trouxe ao longo dessa jornada. Então, conta para nossa audiência, que eu tenho certeza que vai se inspirar com você. Olha, é uma carreira longa, né? Saí da universidade, comecei na Avon como estagiário. Comecei como estagiário na área de recursos humanos, né? Sempre acreditando naquilo que eu entrego todo dia, né? Eu levanto para realizar coisas e executar coisas em benefício da sociedade. E a Avon, né, minha empresa de coração, né, depois de 40 anos, a gente tem um chavão tatuado a empresa, né? Mas realmente é uma empresa de coração que me fez mais profissional, mais homem, mais humano, mais entender as mulheres de maneiras diferentes do nosso país e do mundo inteiro, né? Então, fiz 20 anos de recursos humanos na Avon, tomei a posição de diretor de recursos humanos para a América Latina. Nesse período, fui expatriado nos Estados Unidos para um desenvolvimento em recursos humanos. E depois, isso até 95, de 78 a 95. Em 96, 97, eu trabalhei na área de projetos de vendas da Avon. Tive a oportunidade de participar do time de implementar a primeira internet venda de cosméticas. Imagina, em 97 nós começando a vender. Aí em 98 eu
tenho a oportunidade de ser vice-presidente de vendas da Avon Brasil, uma grande reorganização, crescimento, e realmente um time fantástico, né? Então, quando a gente fala muito de time, tanto a nossa diretoria, administração, era um time que dançava conforme a música, cada um a sua música, mas a banda tocava direitinho, né? Então a gente triplicou as vendas da Avon em 4 anos, né? De 98 a 2002. Aí veio uma carreira internacional, né? Passei a ter responsabilidade pela Avon Chile, presidente da Avon Venezuela, vice-presidente de vendas na Avon México, fui responsável pela operação Avon Polônia, e todo o leste europeu, desenvolvimento do mercado e do pessoal de vendas. Depois, quanto mais queriam, cada vez mais longe, eu querendo voltar para o Brasil. Aí falou, bom, já que você fez aí o turnaround nessas empresas, Chile, Venezuela, México e Polônia, então agora vim aqui para os Estados Unidos. Avon Estados Unidos, aí trabalhei 2 anos lá, tomei a posição, primeiro do líder de vendas dos Estados Unidos, e depois como presidente de vendas mundial, trabalhando em todos os mercados, né? Reportando diretamente para o global. Daí começa a vir a repatriação, já queria voltar, e voltando, assumi a América Latina, depois essa estrutura desapareceu, aí fui para a Avon Brasil, né? Trabalhar na Avon Brasil, teve uma modificação, chegou um presidente novo, falou, Edu, tem que ser você, para juntos vocês, né? Em 2013, tocar de novo a Avon Brasil a crescer, né? Aí fizemos um trabalho bonito, em 19 de julho de 2019, eu parei, né? Foi o meu processo na Avon, já com um acordo com a companhia, e aí veio a pandemia. Então aí foram 41 anos de dedicação de tudo isso que a gente fala, o mundo da venda direta. A gente fala que no mundo da venda direta nós somos homens com almas femininas. Homens com muito orgulho. Então, se você consegue colocar isso na sua cabeça, entender as mulheres que decidem escolher a venda direta e as companhias de venda direta para ter um ganho, né, empreendedor, você só pode ter sucesso, porque não é nenhuma historinha, nada disso, mas as mulheres são diferentes, as mulheres são multifuncionais e as empresas de venda direta, todas, só têm o sucesso que têm porque trabalham com mulheres. Amém. Ponto. Amém. Ponto. Não tem dúvida. É só ir no cadastro de consultoras e ver o percentual que é mulher, o percentual que é homem e a dedicação dessas mulheres, né? Para o negócio, para a família, para os estudos do filho, para aquilo que ela decidiu fazer, né? Então, essa é a minha carreira, me aposentei pela Avon, veio a pandemia, me pôs em casa, não morri! Estamos aqui para contar a história. Aí deu aí uma vontade de voltar a estudar, fiz o curso de conselheiro no IBGC, e aí o Grupo Silvio Santos me chamou. Comecei a trabalhar como conselheiro, houve a mudança na liderança da Jequiti, e aí a Renata Bravanel me chama e fala, olha, Edu, você vai trabalhar com a gente e vai assumir. Eu falei, não quero mais. Não quero essa brincadeira. Queria uma paz, mas é aquilo que a gente fala, parece que está no sangue, né? E, de novo, pela Renata, né, assim, pelo carinho que a gente tem, até pelo Grupo Silvio Santos, né, que é uma honra trabalhar para o Grupo Silvio Santos. Estou lá trabalhando, fazendo um monte de coisa, muito trabalho, desafiadores, mas é parte da vida, né? Muito bom. Eduardo, só isso, você precisa até tomar uma água aqui com a caneca Direta Cast, porque é tanto conteúdo, bonito, né? Eu tô parecendo naquele Segue o Jogo, né? Isso! No canal de televisão, cada um tem uma caneca. Chique, olha lá, saúde. Olha lá, Eduardo. Tem tanta história que eu prometi que ia ser bom, e eu tenho certeza que vai ser bom. Vamos lá. Porque imaginando quem tá nos assistindo, só no que você comentou, das experiências em vários países, você já tem uma pluralidade que não é para qualquer um, né? Você vivenciar a venda direta ainda com as culturas, ainda com as divisões que a gente tem em termos de modelo de negócio e
eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo e que tem oportunidade de falar assim, o caboclo é bom. Sabe? Né? No mínimo vivenciou, certo? Isso aí. E aí eu queria começar exatamente pela pluralidade, ó, até falo diferente, devagar, porque essa palavra é trava-língua, né? É longa. Até por conta disso, a gente tem a venda direta mais purista, mais raiz, que é aquele modelo onde você tem a estratégia da companhia se relacionando com toda a força de vendas, todo o modelo estruturado para que a gente tenha processo de comunicação, processo de operação, tudo acontecendo. Porém, a gente também tem tendências aí cada vez mais quebrando os modelos estruturados, tradicionais, e trazendo também uma busca pelo que o consumidor, eu faço assim essa metáfora, esse espaço aqui da empresa e aqui do consumidor, porque ele passou a ditar novas regras e o modelo teve que fazer grandes fusões. Não tem dúvida. Então você tem aí dois aspectos. O primeiro é contar a venda direta com essa pluralidade de culturas que você passou. E aí uma segunda provocação, que é a venda direta mais raiz e purista versus o que a gente está vivendo de grandes transformações. Só aí já dá umas 4 horas de Não, gravação. mas a gente vai resumir. Evidentemente, você trabalhar em outros países na venda direta, a primeira coisa que você tem que fazer, e isso vale para qualquer cidadão expatriado, é entender a cultura do país. Entender a maneira como a cultura, como eles trabalham, como eles vivem, quais são os valores do país e tal. Então, meu primeiro país foi o Chile, e você imagina que ele, em 2002, ainda saía do processo muito conservador, né? Muito conservador, elitista, e que é isso, não tem crítica, eles são assim. Até posso contar para os espectadores, aprendi muito com meu filho, que meu filho estava na idade de universidade e um ficou aqui em São Paulo, o outro me seguiu e fez a universidade no Chile. E eu chegava em casa reclamando muito, porque aqui no Chile, não sei o que e tal. E ele falou simplesmente, pai, você é o único que não é chileno aqui. Se você não conseguir entender o dia a dia, a cultura deles, é melhor você sair. Nesse dia, né, caiu a trabalhando ficha na Avon, entendendo mais de vivências e tudo, nós estamos falando de pessoas, valores, né? E não é que, lógico, né, eu sei disso, sabia disso, mas só reforça o valor. Então você chega na empresa, é assim, nós vamos fazer assim agora. A empresa tem um modelo de negócio a ser seguido. Não importa em que país é. E é um modelo de sucesso. A Avon nasce em 1886, junto com a Coca-Cola e com a Ford. E são mais de 130 anos de vivência num modelo que sempre deu certo, né? Então, quando você chegava nos países, eu diria para você que é entender a cultura, a diversidade das culturas, e entender que o modelo de negócio ele só estava sendo revisado porque ele havia saído da avenida principal. Perfeito. Então, vou te dar casos, que é legal. Então, se você chegava no Chile com pessoas na área do campo, como você bem conhece, falava assim, você ou a senhora, depende da idade, gerente de vendas, sabe o que tem que fazer? Sei. Eu preciso te falar alguma coisa, te ensinar alguma coisa? Não. Se você sair daqui hoje e for fazer os fundamentos da venda direta, que é trazer pessoas, reter pessoas, desenvolver pessoas, eu preciso te ensinar? Não. Pronto, está resolvido. Evidentemente, a empresa tinha várias debilidades que não dava suporte para isso. Então você vem internamente, resolve todos os problemas internos, facilita a vida dessa força de vendas que está lá no campo, que pode ser Chile, México, Polônia, é a mesma coisa. Mulheres empreendedoras querendo realmente ter um desempenho, um ganho, uma remuneração, depende do nível que ela está, né, para melhorar a qualidade de vida dela e da família dela. Então você chega, entendia o modelo de negócio nesses países, né, que são similares, mas tem a cultura, e você desenvolvia. Em todos os países, todos que eu passei, e não foi o Eduardo, porque às vezes as pessoas falam, o Eduardo é muito inteligente internamente, muito... Não. Eu aprendi como era a venda direta, fui um bom aluno,
e eu replicava aquilo nos países como tinha que ser, dentro do fundamento da companhia. Então, inclusive, né, ficava assim, back to the fundamentals, né? O Eduardo chega para pôr back to the fundamentals, quando falava globalmente. E aí você mostrava os cases, e as pessoas falavam, uau, como? Com as mesmas pessoas, uma outra mudança, pessoas que não querem estar no time, e você faz. Então, a parte de países, eu diria para você, a venda direta, o modelo da empresa, uma vez unificado, é igual. O desejo das pessoas na venda direta é igual em todos os países. Mas eu queria só reforçar aqui, porque isso é muito bacana. Para quem está nos assistindo, ele falou dessa avenida principal, que ela é a avenida que ele faz você não sair da rota. Exato. Eu queria que você reforçasse, Eduardo, porque ela, eu sinto que muitas vezes, até um pequeno empreendedor, ele começa, faz de conta, né? Um cenário, você falou dos casos, né? Eu também tenho casos aqui, né? Um pequeno empreendedor, ele começa num canal, por exemplo, no e-commerce. Ok. Aí ele quer acessar o cliente por outros canais, então ele pensa em ter revendedores, e aí ele começa, mas é facinho ele perder essa avenida principal e depois ele mesmo não conhecer mais onde é que ele perdeu o fio da meada e ele acha que aquele time de revendedores que ele colocou foi em vão. Então, reforça a vida. Não é isso. E até vou voltar na venda que você perguntou, e eu acho que super correto, ou venda raiz e não raiz, né? O mundo mudou, certo? A venda direta é uma venda de relacionamento. De novo, relacionamento, não é transacional. Venda transacional é, você põe no e-commerce, você manda, você faz teu pedido, você recebe e ali acabou. Você não sabe se o cliente vai vir ou a consultora vai vender para o cliente e é simplesmente transacional. Então, e aí você tem que decidir se você vai no modelo híbrido. Qual é o modelo híbrido? Tá, eu tenho a venda direta presencial, numa determinada quantidade de tempo, e tenho ela também, o digital, né? Então, a gente fala digital, né? Físico e digital. Então, você tem que estabelecer como que fala, esses pesos, mas com certeza, qualquer pessoa que estiver iniciando num negócio de venda direta tem que pôr na cabeça que o fundamento número 1 é relacionamento. Por quê? Você atrai uma pessoa que não queria revender produtos da sua companhia. Ela fala, não quero. Aí você torna essa pessoa uma revendedora. E aí você tem modelos talvez de treinamento, de desenvolvimento para ela, certo? Então você vai desenvolvendo e ela vai crescendo na companhia. E o relacionamento, eu te digo, Marcela, que é o ponto principal. Quando as pessoas perdem isso, não tem mais reconhecimento, não tem mais contato, não tem... Então fica que eu chamo de uma venda direta de e-commerce. Tá? Então você cadastra a pessoa e você nunca mais ou nunca teve relacionamento com essa pessoa. Então os modelos são diferentes. Tem muita gente estabelecendo uma empresa e colocando revendedores, ou se cadastrando revendedores. Esse revendedor vai estar na base dele. Muitos me falam, eu tenho 100 mil revendedores. Tá, você tem 100 mil cadastros, mas você tem aí 3 mil pedidos. Então é pessoas que entram para comprar, não é para vender. Então aí está uma grande falência desses modelos atuais. Mas a venda direta tradicional lá vai continuar com catálogo, igual as empresas que a gente conhece, as grandes empresas, Avon, Natura, Boticário. Sim, vai continuar, certo? E não é por isso que não tem que ter o digital, né, para quem quer o digital. Na realidade, quem vai determinar é o consumidor, né? A gente já sabe disso. Eu quero comprar na loja, eu vou comprar na loja. Eu quero ver na loja e comprar no site, eu vou fazer isso. Eu quero só comprar no site, eu vou fazer isso. Eu quero comprar da minha consultora de beleza em reunião, quero fazer isso. Então, hoje, a gente, né, citando as empresas, exemplo de empresas, né, que trabalham no mercado de venda direta, na BVD. Hoje o Boticário, uma empresa exemplo, né, que a gente sabe disso, né, esse omnichannel que eles fizeram, onde você tem todos os canais atendendo todos os consumidores, né? É muito bonito, eles estão no desenvolvimento, parabéns a eles pelo trabalho que eles têm feito, né? Eu hoje, como um sênior de venda direta, eu consigo ver, elogiar, falar, puxa vida, que exemplo a ser seguido, né, como empresa, como estratégia. Então, eu acho que são os modelos hoje, né, eles existem, coexistem,
coexistem. Não adianta você falar, eu sou só desse modelo. Você está perdendo milhões de pessoas que poderiam estar no seu mercado, né? Então, hoje, na Jequiti, a gente também está revisando todo o nosso dia a dia, modelo de negócio, para atender a todos os consumidores. E nós temos um canal de televisão que nos apoia nesse sentido de comunicação para trazer essas pessoas para a venda direta, né? Um outro ponto que eu penso que é super importante, que é o ponto de partida de tudo, é quanto nós queremos oferecer de ganho para quem nos representa. Boa. Acho que essa é a pergunta número 1. Boa. Certo? Porque não adianta você desenvolver modelos onde a pessoa vai tentar, a pessoa vai ver se dá certo, tentativa e erro, eu trago a pessoa vai embora, o custo de aquisição de uma pessoa é altíssimo. Gigante. Você trabalhou em treinamento, desenvolvimento, você sabe disso, então treina, desenvolve e ela vai embora. Então, para consultoras, para esses modelos que nós temos de binível, a grande pergunta é: eu quero te oferecer a oportunidade de ganho para representar a empresa nesse valor. Tem que ser empreendedora. Daí vem um outro detalhe, que eu acho que a gente, né, que é a execução. Quantas horas as pessoas dedicam para esta atividade? Boa! Então, porque se você tem muitos consultoras, muitas pessoas que dedicam 1 hora, você não vai ganhar dinheiro com isso. Você representa pouco a empresa e você está com uma oportunidade pequena de renda. Então, e evidentemente, a gente tem que respeitar todas as pessoas do jeito que elas querem trabalhar. Mas na sua empresa, ela não se sustenta se não tiver uma oportunidade de ganho crescente, onde a maioria das pessoas falam assim: eu quero me mover. E é com esta marca, com esses produtos, com esta linha de produto. Então, esse é um outro fundamento que você tem que analisar, e é o básico, né? Porque ninguém trabalha de graça, né? Então, e se surge uma oportunidade no mercado que é igual, a pessoa vai mudar, ela vai sair. Porque venda direta dá trabalho também. Viu? Opa! E você tocou num assunto, tem até uma pesquisa da CVA em parceria com a BVD, onde eles pesquisaram consultoras multimarcas e 1/4 delas, né, 26%, são as que mais ganham. E estes 26% optou por este papel que você falou, mais empreendedor e que tem trabalho. Sim. Mas é tão uma possibilidade de renda real que então desta fatia pesquisada, 26% vendia mais do que todo mundo, até mais do que R$5.000 por mês. Uhum. E era responsável por 70% das vendas das companhias. Isso. O que eu quero dizer? Para quem está olhando como um empresário que sabe que tem gente que vai ser mais que a gente chama na venda direta claudicante, não vai vender tanto, não vai ter tanta renda, são pessoas que vão até desengajar e até não alcançar seus objetivos. Mas tem um tanto de pessoas com perfil mais empreendedor e que vão pegar essa atividade para ter renda sim, sustentar suas casas, fazer a roda rodar e ser dona do seu próprio negócio. E aí eu sinto que um empresário, quando olha a venda direta, ele não pode nem fazer por essas claudicantes que vendem pouco e nem por esse extremo. Ele tem que fazer uma estratégia onde ele abrace quem quer vender mais e vai buscar premiações, recompensas, e vai ter, e também quem é claudicante. Como você bem falou, cabe todo mundo. Cabe todo mundo. E eu acho que assim, tem vários momentos, é bacana estar conversando aqui com você, porque volta, né, o mundo da venda direta. Você tem que... a gente sempre fala das empresas que já estão estabilizadas, né? Então você vai lá, você pega a sua pirâmide revendedora e você consegue ver esses números que você acabou de falar. Muito bem. Mas vamos pensar quem está começando hoje. Quem está começando hoje não tem esse número. Ou a Jequiti quando começou em 17, a Avon quando começou em 1959, é 0. Então, a grande dica para as pessoas que vão começar é essa primeira seleção, e essas empresas tiveram sucesso porque essa primeira contratação e nível de pessoas que vieram na empresa eram empreendedoras de venda direta raiz,
que é venda direta raiz? Sai na rua, vai nos escritórios, visita pessoas, né, faz reuniões de relacionamento. Então, as consultoras, hoje mudou o mundo, tudo muito digital, mas a gente não precisa perder o relacionamento, né? Tanto é que a pandemia veio aí e trouxe um novo normal, mas a gente viu que já não é novo normal, continuou o normal que era. A venda direta é mais ou menos isso, não é tudo digital, não é tudo raiz, mas o relacionamento é a coisa mais importante. Um cliente compra de uma consultora, na maioria das vezes, eu diria mais de 70% existe em número para isso, porque é um relacionamento que eu tenho com a consultora. Né? Pode ser num salão de beleza, pode ser uma vizinha, pode ser num hospital, aquele catálogo que está ali, certo? E a pessoa fala, quem vende aqui? Ah, eu quero. Então é uma facilidade de pedir o produto está ali, aquela pessoa está ganhando. Então, eu vejo assim, quem está começando tem que fazer um processo seletivo muito forte de empreendedores, de pessoas que ativas, que por digital ou físico, sejam o top de linha. Porque senão, o que vai acontecer, Marcela? Vai acontecer isso, vai ter uma mescla muito grande e o negócio não decola. Né? Dou um exemplo. Boa. Contratos, certo? Se você tem, se o seu negócio é mensal, ou se ele é campanhal, né? De 20 dias, 30 dias, quantas pessoas você tem que trazer em um mês? Ah, X mil, tá legal. Vamos por 10 mil. 10 mil, tá. Quantas por dia? Tantas por dia. Tá legal. Quantas pessoas você tem para trazer esses contratos? Ah, tantas. Quantos contratos tem que entrar até o meio-dia? E no final do dia? Porque se os contratos que não entraram nesse dia, no dia seguinte não vão entrar. Então, quando eu falo de selecionar pessoas que têm disciplina de execução, no início do seu negócio, a tua empresa vai ser de sucesso. Eu tenho certeza disso. Por quê? Quando nós, no meu caso, nessa toda viagem de expatriado, vamos colocar isso como exemplo, e voltava por o fundamento no campo, é exatamente isso. Suas líderes estão contentes? Estão. Estão ganhando? Ah, não sei. Estão trabalhando para trazer os novos contratos? Ah, algumas sim, algumas não. Pronto, parou. É o dia 1, você fala assim, parou, porque tem alguma coisa aqui que não está sendo executado no fundamento da venda direta. Então, é o ganho dela, o número de horas que ela se dedica e a entrega dela. E ela ter... A gente fala muito de sonho, e às vezes fica meio longe, né? Mas são conquistas que as pessoas vão decidir pequena. Pode ser um fogão, pode ser uma geladeira, pode ser um carro, certo? Pode ser uma viagem. Então, eu acho que na venda direta, no mundo da gente, este é o meu objetivo com esse trabalho. Eu lembro de um caso, você falou de caso, eu tenho muito, eu Eduardo. Adoro né? casos. Eu tinha uma consultora da minha época, não sei nem se eu já contei esse case para alguém. Ela não tinha esse dente, né? Ela é uma pessoa simples e ela não tinha condição de tirar da renda dela colocar essa prótese. E ela ia ser homenageada por 15 anos de companhia. Tinha até um reconhecimento. Eu falei com ela, você vai nesse reconhecimento? Ah, não, eu tenho vergonha. Ela ainda ria assim. Sim. Falei, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um plano juntas. Quando você fala um plano juntas... Fica distante, né? Pessoa... Eu comprei, mas isso faz muito tempo, tá, Eduardo? Sim. Comprei um envelope verde. Sim. E eu falei, este envelope é do seu dente. Nós vamos fazer um plano, todo o lucro com um produto em específico, que era um perfume masculino, que era o que ela vendia. Uhum. Todo o dinheiro, você vai vender outros itens. Uhum. Beleza, vai pôr comida na sua casa, tá tudo certo. Mas o dinheiro deste perfume vai pro envelope que é o do seu dente. Você tem que vender 16, lucrar 16, e esses 16 vão ajudar a pagar teu dente. Sem brincadeira, eu tenho arrepio na cabeça de lembrar no dia que ela lá, realizou, sorrindo, tirando foto com tudo, e ela ainda tirou foto assim, ó. Sim. Mostrando o dente. Ou seja... É muito mais do que vender produto.
e tangibilizar num objetivo. Isso vale para o empresário que está pensando em entrar na venda direta, como é que ele faz esse movimento acontecer, e você já deu vários insights aqui. Um deles é como é que você começa a tua base de relacionamento, Número 1. que pode ser com uma líder, pode ser com uma pessoa de grande networking para trazer as outras. Pessoas. Como é que eu começo isso? E a outro insight que eu acho importante, como é que eu faço essa pessoa sonhar com algo tangível? Sim. Porque aí ela vai fazer uma atividade, e eu vou falar por mim também, né? Quando eu comecei essa história lá, quando criança pequena em Barbacena, eu entrei numa faculdade de arquitetura, Sim. era uma faculdade cara. Sim, tem que Então pagar. eu tangibilizei a mensalidade da faculdade. É isso aí. E aí isso me movia a ser a moça na época, né? A moça da Natura, eu já contei essa É isso história aí. algumas vezes. É isso aí. Porque eu sabia que eu tinha que me relacionar para pagar minha mensalidade, senão não É isso tinha aí. arquiteta. Não, e esses exemplos que você dá é muito legal, inclusive eu vou entrar no tema idade, né? Muitas vezes você fala assim, todo mundo quer venda direta, são os velhos, vai acabar, as pessoas... Não, nada Boa. disso. Nada disso. Você pegar as pirâmides das empresas, a média de idade é 40, e olha lá, 40 às vezes para baixo. Então, esse é um mundo de negócios, a gente tem que entender isso, um mundo de negócios onde todas as pessoas têm oportunidade, exatamente pelo exemplo que você deu. Eu tenho um que, eu vou falar, depois vocês cortam. Não Mas corta, ele, aqui ninguém corta mas nada. ele é bonito. Ninguém corta nada. Avon México, vou fazer um cadastro junto com o grupo de vendas. Uma indicação, certo? Então, fui lá e tal, e aí sobe num lugar mais carente. Não era favela, não era nada disso, mais carente, mais pobre. Aí sobe a moça num morrinho assim, com uma criança no colo, gêmeos, e a outra puxando tal, ainda de pijaminhas ali, nariz escorrendo das crianças. Bom, e aí, tá, vamos fazer seu cadastro, tal, qual o seu objetivo, o que você gostaria e tal. E eu estava lá assim, já tinha segurado uma criança, já estava brincando com a criança, enquanto corria o cadastramento. Ela falou, seu Eduardo, eu quero sair da vida da noite. Aí quando essa moça me falou, eu falei, cara, isso aqui é muito mais do que vender produto. Gêmeos, prostituta, uma mulher linda, uma mocinha. Você via que ela não era prostituta de profissão, ela era uma moça de necessidade. Eu falava, caramba, não é possível, né? Aí fui para casa e falei com a minha esposa, falei assim, ó, Tânia, vamos mandar 2 enxovais, pessoal, nada de empresa, para aquelas crianças, né, que estão lá, um carrinho lá, não sei que era um carrinho usado, a gente conseguiu, manda. E isso é venda direta, entendeu? Se você... E não quero só pegar os casos ou do dente ou dessa moça, não é isso, não. É cara que quer ganhar um carro e vai lá e conquista o carro. Então, também tem esse lado, porque senão a gente vive só os casos aquele caso. Não, venda direta é realização de objetivos, certo? PMG. Sem ter um horário fixo de trabalho. Certo? Então, você se predispõe a trabalhar X horas e desenvolver a sua rede, né? Marcela, qualquer consultora que tiver mais de 50 clientes ou qualquer gerente que tiver mais de 150 consultoras, 200 consultoras, iniciando, hein? Não estou dizendo nas nossas empresas, a nossa gerente tinha mais de 1.000, 1.500 consultoras, mas qualquer negócio que está estabilizado com 150 gerentes, consultoras, e essas consultoras, 50 clientes cada uma, vai ter uma perenidade à venda. Ou seja, essas consultoras vão vender para esses clientes, ela vai colocar seu pedido vendido, né? Não comprado, vendido, toda a campanha, ou todo período de vendas. No caso da Jequiti, todo episódio. Então você tem a perenidade. Por quê? Esse é outro fundamento. Se nas empresas tem 12 salários, essas pessoas precisam ter o número de ganhos de campanhas que a gente tem. Ela não pode por uma campanha falhar uma, por uma campanha falhar outra. Então isso é um trabalho nosso das empresas de atrair, reter e desenvolver a pessoa. Perfeito. Desenvolver a pessoa como? É o poder de 3 que a gente fala, que isso é bem velho, mas funciona. Você conversa com uma pessoa e me dê 3 nomes. E a outra, que entrou agora, me dê mais 3 nomes. É o poder da multiplicação, né? O poder
das possibilidades. Tem até um vídeo que tem um menino, eu não lembro o nome dele, o vídeo não lembro, o filme não lembro o nome agora, mas é um mundo de possibilidades. Eu vejo assim, né? E eu, mais de 40 anos na venda direta, né? Eu sei que tem empresa, eu sei que o mercado está difícil, está muito difícil, aqui no Brasil principalmente, por negócios, economia, né? Muita inadimplência também, certo? Pessoas não querendo ser consultor e vender produto porque as pessoas estão inadimplentes e não vão pagar. Então esse é um movimento forte que está tendo e impacta diretamente a venda direta. Porque uma coisa é você abrir uma loja e esperar o cliente. Outra coisa é você oferecer a venda direta, ativar e essa pessoa não te pagar, né? Então isso é um desafio. A venda por relacionamento, ela também permite essa continuidade de encontros. Então, uma pessoa que se relaciona com uma consultora e está devendo para essa consultora e vai continuar no círculo de relacionamentos desta pessoa, ele também tem um vínculo aí de moral de continuar a pagar, né? Em Barbacena, eu diria para você que nas cidades do interior, né? Pode ser mais cidades, vamos pegar médias, né? Lajeado, eu sei de Lajeado, uma gerente lá, eu vou lembrar o nome dela também, e ela falava, Eduardo, ela tinha 0 de inadimplência. Uau! 0. Exatamente isso que você falou. Ela primeiro ensinava as pessoas a não vender fiado. 1, pôr o dinheiro no envelope. 2, 3, ela falava assim, todo ciclo eu passo cobrando as pessoas. Tem aqueles, você não pode cobrar, você é gerente de vendas, tal, passo cobrando, porque eu quero o nome das minhas consultoras limpo, não quero ninguém no Serasa. Então, são as culturas de cuidar dos teus clientes. Não é diferente de uma loja. Certo, a loja tem milhares de clientes. Para você voltar lá, ele tem que cuidar de você, né? Você tem que ter uma boa experiência, Perfeito. E indo até por esse caminho, trazendo até um outro case que não é da venda direta, mas traz muita relação com o que a gente vive. A Coca-Cola, uma pequena empresa chamada Coca-Cola, mas o grupo Raizen fizeram um estudo muito grande sobre essa venda de proximidade e abriram nada mais, nada menos do que esses mini mercados OXXO, né? Que a gente vê OXXO, que a gente fala Oxo, mas é OXXO. Exatamente por todas as pesquisas da venda por proximidade. Então eles estão trazendo para o mercado de varejo o que a gente vive na venda direta com tanta maestria há tantos anos. Então são 2 grandes conglomerados, Coca-Cola e Grupo Raizen, trazendo exatamente essa experiência da venda por proximidade. Então vem em nós que nós estamos com sucesso. Eu uma vez no Chile, a gente fez um estudo que os bairros, as comunidades, bairros onde a gente vive, é um modelo de 8 quadras. 8 quadras. Eles falam, por que 8 quadras? É onde você estabelece toda a tua relação. É o salão de cabeleireiro, é o mini mercado, é a padaria. 8 quadras, né? A gente lá, na época, tinha esse comparativo, que é um modelo que tinha lá no Chile. E eles falavam assim, isso aqui não são as 8 quadras lá de La Moneda, não. Isso aqui é outro. Até tinha esse tema, né? Fala assim, lá é um outro mundo, mas é o mundo das 8 quadras. Não é bem assim, evidentemente você se locomove. Bom, todos os grupos, né, de alimentação saíram desses grandes conglomerados, né, espaços para vir para as quadras, né? Então hoje você encontra o Pão de Açúcar, você encontra o Extra, e isso em cada esquina, né? E mais o OXXO, que veio com um investimento violento, né? Em cada esquina que você nem imagina, eles estão ali, né? Bem bacana. E é isso, é proximidade, é relacionamento, praticidade, prontidão naquilo que você precisa, e o preço é mais caro. Tá? Só pra gente falar, e o preço é mais caro, mas é a praticidade de você estar ali. Agora, já quero continuar nessa conversa por um assunto que você tocou, que é muito relevante para quem está nos assistindo. Presta atenção até para quebrar um pouco do preconceito e do paradigma.
que a venda por catálogo é uma venda de terceira idade, um modelo mais ultrapassado. Olha que dado interessante também da pesquisa atual, inclusive o primeiro trimestre de 2023, que a CVA e a BVD trouxeram, que os novos entrantes são pessoas de 18 a 29 anos em média. Por aí. Então, os novos entrantes, com este modelo até de venda digital, até este modelo que tem uma barreira de entrada baixa, e o principal, que eu acho que isso é muito relevante, o apoio que as empresas dão. O apoio, tá certo, o apoio no singular. O apoio que as empresas conseguem fazer para essa camada de pessoas que é autônoma. Sim. E que ela consegue ali gerar conteúdo para ela continuar reverberando. Não tem dúvida. Então isso é incrível. O modelo hoje, a empresa subsidia, apoia em treinamento, em material e conteúdo, ele replica, ele ativa clientes. Com certeza. E ele faz um movimento muito prático dentro do que a gente está falando. É uma pessoa que ela precisa conhecer algo novo, então o papel da consultora é de fazer a curadoria. Sim. É uma pessoa que já está fiel a algum produto e ela só quer ter a praticidade de acabando ela pedir outro, entra na loja digital daquela consultora e já faz o seu autosserviço. Então isso quebra muito aquele preconceito, traz uma vivacidade para o modelo incrível. Agilidade. E este cliente está tendo boas experiências. É uma coisa rápida que eu já estou cativo e só quero recomprar, Pronto. eu entro na loja digital. Olha, por coincidência, você pode ter certeza que você não me convidou aqui por causa disso, mas ontem nós lançamos, depois de alguns anos, poderia ter sido antes, mas não importa, a minha loja Jequiti, a loja digital. Né? Ontem, 11/12/2023. Lançamos com sucesso total, muita gente se cadastrando, né? Pessoas que já estão no modelo e se cadastrando para exatamente fazer isso. Perfeito. Por quê? Todas as empresas de venda direta, eu hoje, de novo, falo sempre em nome da venda direta, né? Não é só a Jequiti, nós fornecemos um conteúdo de treinamento, desenvolvimento, informação de produtos e até de técnicas de vendas, né? E tudo que está nas nossas plataformas, que eu diria o seguinte, para uma pessoa que começou há 40 anos atrás, que era tudo no papel, então não tem motivo por que não acreditar na venda direta. Você tem tudo na mão, desenvolvido pelas empresas, que seria um custo altíssimo de você pôr no seu negócio. E quando você contrata uma gerente de vendas, e as empresas, a maioria do binível tem isso, você ainda dispõe de um modelo binível embaixo. Então, a gerente de vendas pode desenvolver a venda direta paga pela companhia. Boa. Porque se fosse ela empreendedora, ela teria que contratar pessoas debaixo dela para desenvolver esse negócio. Então, as empresas maiores que têm o binível, além de treinamento, desenvolvimento, conteúdo, de tudo, ainda põem um modelo de crescimento, né, das pessoas pago pela companhia. Então eu falo, gente, ser gerente de vendas raiz ou híbrida, né, é tudo de bom, porque é executar. Agora, hoje, eu acho que é uma coisa legal de falar, né, quando você falou de empreendedores, está começando, e a gente tem sempre um grupo de alta performance. Não estou falando de superstar não, hein? Porque a gente tem que dizer, não, alta performance. Hoje, na minha empresa, na Jequiti, né, na nossa empresa lá, a variação de performance ainda é grande. Então você vê pessoas crescendo 30%, você fala, que lindo, que maravilhoso, a venda direta, né? Fazendo do jeito que está fazendo, como tem que fazer, com os fundamentos. E você vê, nós temos também casos que não está nessa vibração, né, do crescimento, de levar oportunidade para as pessoas. Porque o mundo é igual. Você não vai falar, não, lá no Nordeste é assim e no Sul é assim. Não, as horas são as mesmas, os programas são os mesmos, Filho é assim, o material são os mesmos. Exatamente, é só fazer, né? Filho é assim, então, mesma mãe, mesmo pai, cada um vai para um caminho, lado. né? Então, dá pra gente, em todas as empresas, eu sempre ponho, né, como uma no meu currículo, disciplina de execução.
né? Então você vai para casa, executar aquele trabalho aquele dia com felicidade, alegria. Não adianta, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer com alegria, né? E entregar alguma coisa para você, que depois vai voltar para você como ganho, rendimento, objetivo conquistado. Eu vejo hoje, né, quando você fala dessa geração, Marcela, é muito lindo ver, né, essa geração buscando ganhos adicionais, certo? Ganhos adicionais, que foi a Marcela de lá que tinha que pagar a universidade. Nada mudou, é a mesma coisa, né? E alguns desses vão só pagar a universidade, alguns desses vai ser com você, vai fazer um negócio, vai desenvolver, hoje está em outra atividade, é isso, né? Então, as pessoas vão buscando as oportunidades e cada um no seu quadrado, e a gente respeitar cada um, como ele atua, né, no mundo da venda direta. Muitas vezes, um outro recado que a gente tem que dar para todos os empreendedores é cuidado com o Excel. Cuidado com ele. Porque você fala assim, mas essa turma aqui eu tenho que tirar tudo que não é produtiva. Peraí, mas ninguém começou, certo, vendendo milhões. Então, veja quem tem perfil e desenvolva. Porque é muito fácil, nas estatísticas, queremos produtividade e tira um monte de gente. E quem vai trazer os contratos? E quem vai trazer o relacionamento, a venda, as unidades? Então, às vezes, o Excel, essas análises muito técnicas, né, que tem que ser feita, tem que ser analisado e ver como é que está. Mas cuidado, porque Perfeito. Eu passei por experiências dentro da antiga empresa. Falei, não, isso aqui tem que tirar. E eu falava, cara... Isso aqui nós demoramos 20 anos para construir, como é que vai tirar? E o que vai substituir isso em termos de vendas na companhia? Então você fala, meu Deus do céu, né? Então, tomar cuidado com algumas análises que são feitas e esquecendo o propósito principal da empresa, né? Então você começa a mudar as coisas, foi exatamente o que você falou, você começa a mudar as coisas e depois você não sabe qual é o caminho do labirinto que você entrou, você não consegue voltar para o caminho, qual foi a avenida rua que eu desviei? principal. E dentro desse olhar também, eu acho importante quando um Excel, que o Excel permite tudo, é só apertar, né? Exatamente. Eu quero 1% de... Aí quando você olha, aquele 1% de significa pessoas. Sim. E se o seu negócio é relacionamento com pessoas, e esse é o fundamento, você está imaginando que aquela pessoa, aquele 1% de alguma coisa, ali não é Maria, não é Joana, não é Cláudio. Ali é um percentual. E que aquele percentual pode refletir um momento do Cláudio, da Joana e da Maria e não outro. Exatamente. Trazendo até... Eu tive uma consultora que ela era, na minha época, eu não a conhecia, ela veio de outra equipe para mim e a gente estava distante. Ela era radiologista como profissão principal e um belo dia a gente se conheceu, entendi como era o modelo dela, era uma motoqueira. Ela falou assim, Marcela, não dá para levar muito estoque porque é na moto, tal. Começamos a falar sobre isso. Eu falei, por que você já não deixa no teu armário alguns produtos pronta entrega? Resumo da ópera. Ela foi a minha número 2 durante muito tempo. Porque o momento foi outro. Sim. E entender momentos. Excel não entende momentos. Exatamente. Né? Não, é isso, né? Acho que nas empresas, a sua equipe de trabalho também que você trabalha, né? Sempre fazer uma equipe harmônica, né? Colegas de trabalho, um apoiando o outro, as equipes, a solução. Porque lá no final... O consumidor não sabe nada do que acontece aqui. Ele quer o produto coletal. Se a caixa vai sair do depósito A, B, C, pouco importa. A consultora necessita da caixa naquele dia para entregar para os seus clientes conforme prometido, né? Então, isso se for o presencial, se for o digital, já sabe a data, provavelmente que vai receber e tal. Mas essas coisas, a comunidade interna das empresas precisa vivenciar isso, né? Ter alma de venda direta. Aí você chegou na minha última pergunta, que eu tô aqui com o celular com a minha colinha. Bora! A última. É uma pergunta exatamente sobre a liderança. Olhando para o papel dos líderes hoje, que também estão passando por uma transformação, o que você diria que não pode faltar nessa liderança? Acabamos de falar uma coisa que não é só olhar Excel, né? Mas como líder inspirador, como líder de riscos, de momentos complexos, o que não pode faltar para a liderança? Olha, eu acho que é entender, né, primeiro o modelo de negócio, depois a diversidade,
tá? Que a gente tem nas empresas, né? De culturas, de pessoas, hoje de gênero também, né? Eu acho que a formação do time, ele passa por aí, você entender o momento de cada pessoa interno, para que você consiga ter a equipe toda, né? A equipe toda nesse propósito comum. Então, entender o momento de cada um, entender a diversidade, entender a cultura da empresa, né? Como que eu posso, como eu devo passar isso para os demais, essa cultura. Então, eu dou o exemplo da Jequiti. Eu chego na Jequiti, com 40 anos de empresa, você pode falar assim para mim, pô, o cara conhece tudo de venda direta. Não. Você tem que entender o modelo Jequiti, entender como a Jequiti trabalha, entender aquela comunidade interna como ela está vivendo e trazer soluções, quando se fala da liderança, soluções para o negócio com essa mesma comunidade. Não precisa trocar todo mundo, não. Você precisa, com a mesma comunidade, você trazer as soluções para o negócio. Então, eu acho que a liderança é estar dando exemplos, estar presencial, dando exemplos, né, do que é a venda direta, né? A inspiração da venda direta em cada pessoa. A pessoa que entrega a caixa sabe que tem uma consultora na ponta, que é super importante esse trabalho. É a última mídia que a gente fala do relacionamento. Você pode fazer tudo, não entregou a caixa, tudo se acabou. A mulher vai embora, nunca mais ela vai colocar um pedido para nós, não vai vender. Então, a liderança tem que fazer o diário, essa influência. Se hoje a gente fala de influencers, né? Eu acho que o líder tem que ser um influencer diário, né? Do propósito da empresa. E não tenho dúvida. Eu digo porque eu faço isso, né? E para você fazer um turnaround em empresas, você tem que fazer isso. Você tem que estar todo dia. No meu caso, eu chego cedo por, sei lá, se é defeito, se é hábito, se é para fugir do trânsito, mas eu chego cedo, 7 horas da manhã, eu estou lá na nossa Jequiti, fazendo as coisas pré-agenda, né? E depois passar para as pessoas, essa é a venda direta, é isso que nós queremos entregar, eu acredito, podemos fazer, esses são os trabalhos, esse é o apoio da companhia, a companhia confia em você, o Grupo Silvio Santos confia em nós. Então, quando você passa, né, esse modelo de influenciador e inspirador, nada segura ninguém. Pode ser a pessoa, indivíduo, grupo de pessoas ou uma empresa, né? Boa. E se você pegar a venda direta, sim ou não, a gente tem recente exemplos de pessoas que estão deixando a venda direta, mas a gente tem o exemplo de Boticário, depois de ser anos e anos franqueado, foi para a venda direta, que é um sucesso. Então, a venda direta vive, ou raiz, ou digital, ela vive relacionamento. Coração pulsa. Relacionamento. Isso. O dia que virar só transacional, ela é e-commerce. Eu queria dar até minha contribuição dessa liderança, até um exemplo que eu passo, né? Fiz curso sobre isso, gosto de lifelong learning. É, para mim, o aprendizado constante, não parar de aprender. Para mim, essa é a contribuição para os líderes, seja de uma empresa do ramo que for, do tamanho que for, ou seja, um eu empreendedor, lifelong learning. Passar o olhar para aprender sempre, né? E os detalhes, né? Um outro momento que qualquer líder tem que ter é ter leitura todo dia, toda hora, e os detalhes da operação. Em todo sentido. Na área de recursos humanos, estamos tendo sucesso na contratação, desenvolvimento, retenção de pessoas. Na área de finanças, citamos todos os modelos financeiros que estão sendo atendidos com as métricas do negócio. Então, eu acho que hoje um gestor, um empreendedor de qualquer negócio, quais são as métricas do seu negócio? Né? E elas estão atendendo do jeito que você desenhou? Porque senão você vai chegar em qualquer lugar. Você vai pegar um ônibus e vai para qualquer lugar. Mas se você tem as métricas bem definidas e fazer o acompanhamento como deve ser, sem estresse, você vai chegar num porto seguro que é o sucesso. Amém. Muito obrigado. Eduardo, estamos chegando no final. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Quero dizer também que essa minha paixão pela venda direta, por compartilhar essas experiências, eu trouxe também num e-book que eu desenhei com esse olhar do estratégico até o operacional. Trago esse modelo compartilhado num e-book, chame Domine a Arte da Venda Direta.
Tem o QR Code aqui nesse episódio. Quero cada vez mais democratizar essa informação, porque eu tenho certeza que dentro desse olhar da multicanalidade e das formas de acessar o consumidor, a venda direta é uma forma muito relevante, pode trazer ganhos para o cliente, para o empresário, para a consultora, e eu tenho esse olhar, essa paixão, não é à toa não, porque ao longo desses 30 anos de venda direta vivi inúmeras histórias e tenho certeza que quem está nos assistindo também quer contribuir e ter essa forma de compartilhar renda, de compartilhar impacto social, o ESG, né? É isso aí. E quero deixar então esse QR Code à disposição e quero que você comente também, que está nos assistindo, se tem alguma dúvida, se tem algum ponto que a gente precisa acessar para ajudar você a ter os canais, ter o seu negócio também cada vez mais diversificado e atingindo os objetivos da companhia. É isso aí, meu. Muito obrigado a todos vocês que assistiram pelo tempo dedicado. E eu deixaria um depoimento. Depois de 40 anos de venda direta em uma companhia, com carreira internacional, a pergunta é: por que voltar ao mercado, né? Hoje trabalhando na Jequiti? É porque eu acredito na venda direta. Você pode acreditar sim na venda direta, porque senão eu não estaria dedicando minhas horas, meus dias a esse negócio tão importante, que ele não é só venda, ele é social. Então, boa sorte a todos vocês, que vocês aí desfrutem dessa forma, né, de venda, que na realidade acho que ela começou muito tempo, mais de 2000 anos atrás. É isso aí. Acho que é isso, né? E hoje a gente só tem ferramentas diferentes, mas é o mesmo modelo de sempre, uma revenda, né? Muito obrigado, Marcela. Obrigado, Eduardo. Olha, sucesso para você, Amém. tudo de bom. E a gente está sempre à disposição. Obrigado, e gente, nos acompanhem no próximo episódio do DiretaCast. Valeu! Valeu, tchau. DiretaCast, o podcast da venda direta.